Se esse lance fosse no meio do campo, o árbitro apitava na hora. Mas foi dentro da área, nos acréscimos, e nada foi marcado. Flamengo perde para o São Paulo, mas o debate é um só. Foi pênalti em Arrascaeta ou não? Você vai ver o que disse Felipe Luiz, a visão do Mauro César e, no final, a análise técnica do PC Oliveira. Fica até o fim do vídeo. Depois do jogo, o Felipe Luiz foi questionado sobre o lance e respondeu de forma bem objetiva, mas deixou claro o incômodo com a arbitragem. Bom, de não ter tido duas derrotas, né, na temporada passada, duas derrotas seguidas, demonstra o difícil que foi fazer o que fizemos, né? Então é sempre muito complicado. Ganhar e voltar a ganhar, mas é o que a gente quer, ganhar, continuar ganhando, continuar vencendo esses tropeços agora. Eu gosto de ser muito frio nessa situação e analisar realmente o que aconteceu, o que poderíamos ter feito de melhor, o que fizemos de bom, corrigir os erros e potencializar os acertos e ser muito claro para os jogadores. Eu acho que essa é a forma de recuperar a confiança deles, passando a mensagem muito clara para eles do que eles têm que fazer, do que está acontecendo nesse momento, para que possamos entrar melhor do que entramos hoje, né? Melhor do que entramos no último dia contra o Fluminense e poder voltar ao caminho das vitórias. É o único jeito. Os jogadores, claro, quando vem derrotas, todo mundo sente, mas é importante ter confiança e lutar, ser humilde o suficiente para poder se esforçar ao máximo e voltar a vencer. Felipe, tudo bem? Boa noite. Giovanni Chacon, Jovem Pan. Dessa partida de hoje, você falou sobre potencializar acertos, corrigir os erros. O Flamengo pareceu bem à vontade na primeira etapa, pressionando a saída de bola do São Paulo. Só conseguia sair com um chute longo, né? Uma bola longa. O Flamengo muito à vontade. Mas talvez desperdiçando as chances que criava. E criava algumas chances, espaço tinha, posse de bola, muito mais. Queria que você falasse por que o Flamengo não conseguiu converter isso, o que na tua visão faltou para o Flamengo sair com um resultado melhor hoje, e por que na segunda etapa o São Paulo conseguiu recuperar um pouco do que foi a primeira etapa. Obrigado. Bom, acho que você fez uma boa leitura, nosso primeiro tempo foi bom. Fizemos uma boa pressão num time que é muito difícil de pressionar, porque tem jogadores com muita qualidade, principalmente no meio campo. Conseguimos roubar a bola do São Paulo a todo momento e propor jogo e criar várias situações de gol, que não se traduziu na mudança do placar, mas sim em chances, em sensação de perigo todo momento, né? A gente estava rondando perto da área do São Paulo. No segundo tempo, conseguimos fazer o gol e a partir daí eu senti que cometemos alguns erros que não costumamos cometer, concedemos alguns espaços a mais, o time perdeu a sincronia na pressão, nessa troca entre bloco médio e pressão alta e bloco médio, e o São Paulo acabou fazendo o gol do empate e logo após, com o erro, a virada, né? Então, claro que o adversário também joga, também se adaptou em tudo que nós vínhamos fazendo, eles se adaptaram e conseguiram vencer o jogo. Então é isso aí, amanhã eu vou analisar com calma tudo o que aconteceu, mas enquanto o time teve com a cabeça no campo, concentrado, o time estava da mesma forma que sempre, dominando o encontro. Felipe, aqui, Gustavo. O time do Flamengo é reconhecidamente o time do fair play, né? Dificilmente reclama assintosamente com a arbitragem, dificilmente se mete em confusão. Eu estava muito longe, mas você estava perto. Eu queria que você falasse para a gente da não marcação do pênalti ao momento da confusão. O que você percebeu ali? Você que estava perto, foi separar os jogadores, estavam de cabeça quente, é normal? Não é normal o Flamengo perder numa primeira rodada de campeonato? O que você pode falar para a gente? Não, fui tirar os jogadores, eles estavam completamente indignados, com razão, com o que aconteceu. E eu não queria ter nenhum jogador expulso, infelizmente tivemos. E isso nos prejudica ainda mais para o próximo jogo, né? Então, a primeira rodada e a polêmica da arbitragem, né? Mas tem tanta coisa que melhorar e vamos, é isso, não gosto de dar desculpa, vamos analisar o que nós podemos fazer de melhor para poder voltar ao caminho da vitória. Oi Felipe, aqui atrás, Guilherme do UOL, bom revê-lo. Queria voltar no assunto da defesa, porque o Flamengo já sofreu 10 gols esse ano, claro, foram só 4 com os profissionais e tal, mas esse montante já
corresponde a 20%, né, do que o Flamengo foi vazado da temporada passada. E pensando na Supercopa, que é um jogo único contra o Corinthians, um jogo em que os erros têm que ser minimizados, como que você pensa em recuperar esses jogadores aí? São 4 gols. Por mais que você fale em 10, são 4, mas realmente tomamos 2 gols em cada jogo nos últimos 2 jogos. Então, é um dado que sem nenhuma dúvida temos que olhar. O time vem defendeu bem, fez tudo certo a maior parte do jogo, mas em algum determinado momento do jogo o adversário colocou volume em cima da nossa defesa e acabou traduzindo essas chances em gol. Eu gosto, como eu te falei, como recuperar, eu gosto de analisar muito friamente o que aconteceu, não só nos gols, senão nos erros que cometemos no jogo. Todos os jogos se cometem erros, para poder passar para eles o que temos que melhorar e aí treinar e corrigir. Obrigado. Fechou? Obrigado, valeu. Na visão do Mauro César, o foco não está só na arbitragem. Ele analisa o desempenho do Flamengo, aponta erros do time durante o jogo e entende que o pênalti não foi determinante para o resultado. E é justamente por isso que a próxima análise é fundamental. Muito bem, essa foi a entrevista do Felipe Luiz. O trecho mais importante para mim foi aquele que eu destaquei, que eu fiz a pausa aqui justamente para destacar aquele detalhe, né? Ele simplesmente fala que os jogadores, né, enquanto estiveram com a cabeça do jogo, concentrados de fato no jogo, né, dominaram a partida. Ou seja, ele admite que o time se desconcentrou. A palavra certa é soberba. Soberba. O Flamengo foi um time soberbo. Fez o gol, sentou na vantagem, tomou um gol com o Luciano, que é sempre um jogador muito perigoso, faz muitos gols no Flamengo, né? Faz muitos gols no Flamengo, cabeçando no meio dos dois ali, do Léo Pereira e do Alexandre, os dois homens lá de direita da defesa. E com muita facilidade, um negócio assim, sabe, muito relaxamento. Depois o Pulgar dá um passe pro gol do Danielzinho, quer dizer, na partida contra o Fluminense, foi o Emerson Royal que ajeitou a bola para o gol do John Kennedy. Agora foi o Eric Pulgar, que bateu a bola no pé do jogador de São Paulo. Um negócio patético. Isso aí não tem desculpa, gente. Isso aí não tem desculpa. Ah, você não tá na melhor forma e tal. O São Paulo também não tá. O São Paulo tá com vários problemas. Lamentável a atuação do Flamengo no segundo tempo. Um negócio assim muito, digamos assim, constrangedor, né? Então, vamos lá. Mas eu acho que o Felipe Luiz percebeu e fez aí as críticas veladas, mas até as fez. Sobre substituições, gente, os jogadores já morreram no segundo tempo. Você acha que vai ter gente aguentando correr 90 minutos? Tem que trocar. Tem que trocar. O Cebolinha mesmo, começa a cair de rendimento, começa a não aguentar. E a questão assim, é postura, eu acho que a questão é postura. Concentração, dividir todas as bolas, coisa que o São Paulo fez. O São Paulo jogou com a faca nos dentes, como teve que jogar um jogo como esse, se mobilizou para o jogo. Agora, como é que o Arrascaeta perde o gol daqui? Cara a cara com o goleiro, dribla o goleiro e faz o gol. O jogador que tem recurso, adora driblar, porque não driblou o goleiro e empurrou pro gol vazio. Não é isso? Então foi o segundo tempo, depois, isso foi no primeiro tempo. O Plata não chutou, a bola tá no pé direito, ele ajeita o corpo, está com as caras, chuta com o direito. Mete um bico na criança e faz gol. Não. Simplesmente, assim, muita soberba, muita... sabe, vamos ver quando quisermos, parece isso. Realmente foi um negócio, assim, muito, muito ruim. A Arrascaeta totalmente sem ritmo, totalmente mal. E sobre o pênalti reclamado, depois do final da transmissão, eles encontraram lá um leve toque do Alan Franco, do Arrascaeta, não foi pênalti. O Arrascaeta consegue finalizar. Consegue finalizar, ele chuta pra fora, ficar reclamando de pênalti, aquela loucura, me desculpa, mas não rola. Não rola não, tá? Pra mim, a mim não convence. É tentar desviar aí o foco de uma derrota merecida, de uma atuação muito ruim. Tá? Esse papinho de pênalti. O Jorginho tão experiente, perdendo a cabeça, arrumando uma expulsão, vai ficar fora contra o Inter. Jogo da quarta-feira que vem. Então, sem esse negócio de chororô. Chororô, que eu salvo em outro lugar. Né? Não tá no lugar do chororô, não. Agora, essa questão do Samuel Lino, que o pessoal reclama aqui no chat, podendo algumas reclamações, gente, o cara entrou no segundo tempo, justamente quando o time estava muito mal, aí vocês querem eleger o Cristo. Faça-me um favor, né? Pelo amor de Deus, né? Pô, comportamento ruim de vários jogadores. Aí vocês vão eleger um cara como culpado que entrou no segundo tempo quando todo o time já estava mal. Né? E assim, as substituições, aí eu entendo o técnico. Tem jogador que não vai aguentar 90 minutos, cara. Deixa o Cebolinha, não vai aguentar. Ele vai querer contar com ele no domingo? Não vai aguentar. Agora, com as trocas, você tem que manter um nível de atuação. Né? O nível é o nível da primeira metade do primeiro tempo. Agora, vamos ao ponto central do vídeo. Aqui não é opinião de torcedor, nem de comentarista. É análise técnica de arbitragem. O PC Oliveira destrincha o lance, fala de contato, ação imprudente e explica se, pela regra, o pênalti deveria ou não ser marcado. Sobre o lance, numa rodada que foi marcada, como eu disse aqui, por várias intervenções do VAR,
Eu entendo, a gente vai mostrar aqui o lance novamente, que esse seria um lance sim de participação do VAR, porque em campo é difícil perceber a ação do defensor do São Paulo. A minha primeira avaliação de um lance normal era daquele toque de mão ali, a ação que ele teve com o braço do Alan Franco na Arrascaeta. Perceba que ele tem essa ação. Ele tem um toque, Ele tem um toque que não é um toque que não causa impacto. Ele tá ali só tapa na costela ali. Um contato ali que não tem impacto. E a minha primeira avaliação de não pênalti era por essa ação, com esse braço dele, mas só depois no finalzinho da transmissão. Essa imagem de trás a gente vê melhor. Aqui, se a gente puder parar no contato, por favor, aí, ó. Paramos aí. Só depois no finalzinho da nossa transmissão que veio esse último ângulo e a gente analisa com base nos ângulos disponíveis nas transmissões. E a regra sempre fala que o jogador, quando ele está atrás do adversário, ele precisa ter cuidado, ele precisa ter precaução. Obviamente que ele está com aquela ação com o braço direito, mas tem esse toque embaixo que, de acordo com a regra, esse é um contato que é chamada imprudência. A regra não fala de intenção. A regra fala da maneira como o jogador vai para uma disputa. E a imprudência significa a falta de atenção, de precaução ao disputar uma jogada. E para mim, esse toque na perna esquerda do Arrascaeta, eu peço para a gente voltar novamente naquele último ângulo, que para mim é o definidor, e parar no contato, por favor. Aí, ó. Esse é o momento de o jogador, quando ele está atrás, ele interfere para mim na passada do Arrascaeta, ele tem esse contato. Isso é uma falta imprudente, que é a falta de atenção, de precaução em disputar uma jogada. E por esse ângulo eu considero pênalti e o VAR analisando também por esse ângulo deveria ter recomendado a revisão para a marcação do... PC, esse ângulo que é o mais esclarecedor é o ângulo do Wilton, né? É o ângulo que ele tem em campo, mas normalmente numa disputa de jogada é difícil o árbitro perceber todos os movimentos do campo de jogo, né? Ele muitas vezes está vendo a finalização. Eu acho que o fato do Arrascaeta na sequência ter chutado a bola pode ter levado uma interpretação de um lance normal, numa jogada que no primeiro momento eu estava entendendo como normal também. E que bom que a gente pode mudar de opinião quando a gente tem um ângulo que para mim é esclarecedor, esse ângulo de trás, porque tem o calço, tem impacto ali na ação do Arrascaeta, o jogador em velocidade. Quando ele é tocado por trás, ele é desequilibrado, isso interfere na finalização e com base na avaliação de todos os ângulos, para mim, com esse último ângulo, que para mim é crucial, o VAR deveria ter recomendado. Vendo e revendo, você pode ver que o movimento do Arrascaeta ele é natural, não é aquele de deixar a perna, né? O natural, ele tem o choque que atrapalha ele chutar. É isso. Muitas vezes a gente fala assim que o jogador, o atacante, muitas vezes ele para, ele freia, vai esperar o contato, ele deixa de jogar. Não foi o caso. O Arrascaeta continua numa corrida normal e aí tem essa ação por trás do Alan Franco, que para mim é imprudente, que tem impacto na finalização. E o pênalti deveria ter sido marcado. Agora, vamos ser bem sinceros. Se isso não é lance para VAR, então o VAR virou enfeite de transmissão. O Flamengo errou. Mas erro de arbitragem em lance decisivo não pode ser normalizado. Toda rodada é a mesma história, sempre com o mesmo discurso de interpretação. Então eu te pergunto, se fosse do outro lado, a conversa seria a mesma? Compartilha esse vídeo com aquele amigo que diz que o Flamengo é ajudado. E já sabe, se você não der o like, eu vou achar que você é anti.